pero lío. Nós queremos viver o evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Pero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero noise. que se salga afuera. Make some noise. Boa noite, família! Mais um Fazendo Barulho aqui na Rede Vida de televisão. E também um forte abraço para você que nos acompanha através da internet e da Shalom FM. Que alegria estar com cada um de vocês em mais um sábado. E deixa eu perguntar aqui uma coisa para você. Como é que anda a sua relação com o seu corpo? Olha, muita gente se sente insatisfeita com o corpo como se fosse um problema a ser resolvido. Especialmente na fase da adolescência, é muito comum a gente se sentir aquele patinho feio. Vai dizer que você nunca se sentiu aquele patinho feio, querendo mudar o nariz, querendo mudar alguma coisa no seu rosto. Pois é, nessa fase é muito comum a galera se sentir incomodada com a aparência. Mas muita calma, viu? Porque hoje, saindo desse programa, você vai sair reconciliado com o seu corpo e vai descobrir como ele tem uma missão importantíssima na sua vida. A gente vai ter um bate-papo muito especial com o padre Cledson Reis, da comunidade Shalom, e também com a estudante de psicologia, Luana Alves. Vamos ter a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, vamos poder colocar o nosso coração ali diante do Senhor, nesse momento de graça que nós vamos viver. E também não deixa de interagir com a gente nas nossas redes sociais. Vai lá no nosso Instagram, @FazendoBarulho, ou coloca aí também no chat do YouTube o que é que você achou do tema de hoje. Convida todos os adolescentes da sua família para participar desse programa, porque é especialmente para eles aquilo que nós vamos conversar na noite de hoje. E olha, o nosso musical está muito especial. Pela primeira vez, elas estão aqui lançando um novo projeto de evangelização através do forró. E é com muita alegria que eu vou chamar nessa noite, abrindo o Fazendo Barulho, com vocês, as Marias. Top, top, top. Descobriu que era só ilusão e sofre, 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 sofre. No começo é só ideia e vidinha de momento. No final era só ilusão e muito sofrimento. Era bar com tanta luz e eu nessa escuridão. Onde é que foi meter meu coração? Com o coração não se brinca, não. Não tá fácil pra ninguém. Eu cansei de beber e chorar, tentando resolver a minha vida nos braços de alguém. Não tá fácil pra ninguém. Se eu tiver de beber e cair, bebo da tua graça, caio nos teus pés, tá tudo bem. Não tá fácil pra ninguém. Eu cansei de beber e chorar, tentando resolver a minha vida nos braços de alguém. Não tá fácil pra ninguém. Se eu tiver de beber e cair, eu bebo da tua graça, caio nos teus pés, tá tudo bem. No começo da fala era top, 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 top. Descobriu que era só ilusão e
aqui no Fazendo Barulho. Como é? Não tá fácil pra ninguém. Eu cansei de beber e chorar, tentando resolver a minha vida nos braços de alguém. Não tá fácil pra ninguém. Se eu tiver de beber e cair, eu bebo da tua graça, caia nos teus pés, tá tudo bem. Aê! Gente, sejam muito bem-vindas ao Fazendo Barulho. Obrigada. Pessoal do Instrumental também, sejam bem-vindos. Viu? É uma alegria receber vocês. Né? Maria Clara, não é isso? Maria Vaqueira, Maria Vaqueira. E Lara Maria Boiadeira. Eu vou ser a terceira Maria Delny, tá? Aí a gente faz um trio. A gente ensaia para se apresentar na próxima. Gente, elas são filhas de um dos grandes nomes do forró católico, Naldo José. Muitas vezes vocês vieram aqui acompanhando o pai de vocês. Exatamente. E hoje o jogo virou. Né? O pai de vocês que veio acompanhando, inclusive está lá rezando, o Naldo, homem de oração, está ali na capela rezando. A Jaque aqui também babando, né? Atenta a cada detalhe. A família de vocês é muito querida, é sempre uma alegria receber. E fala um pouquinho pra gente sobre a iniciativa desse projeto, vocês duas cantando, evangelizando outros jovens. Como é que isso começou? É um projeto de Deus mesmo, nas nossas vidas, que foi rezado, né? Antes era Maria Vaqueira, e aí foi rezado, e agora se chama As Marias, que é eu e minha irmã. Né? E é isso, o Espírito Santo está agindo nas nossas vidas através desse ministério. E aí, Lara, qual a expectativa de vocês com esse ministério? É minha missão mesmo, nossa missão, né? Que é fazer os jovens se sentirem amados por Deus. Que muitos jovens não se sentem, no caso. Então vocês tiveram essa experiência profunda com o amor de Deus e querem passar isso através desse ritmo, né? Isso, ser instrumento de Deus na vida de muita gente que realmente precisa sentir do amor maior, né? Que é o amor dele. E amolecer os corações endurecidos, que realmente precisam da graça e da presença de Deus. Vai ser bom demais ter vocês ao longo do programa de hoje. Elas vão estar com a gente ao longo de todo o nosso Fazendo Barulho. Vão estar cantando, vão estar também na adoração. Vai ser muito bom e a gente vai trocar uma ideia também na hora da entrevista, tá? Show! Se preparem. E vamos receber com muita alegria, aqui no nosso sofá, o sofá mais belo do Brasil, né? Com muita alegria, chega mais Padre Cledson Reis e a Luana Alves, os nossos convidados de hoje. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindo, Padre. Bem-vinda, Luana. Boa noite. Fiquem Boa à noite. vontade, Boa viu? noite, padre. Olha, se acolhendo os convidados, olha aí que coisa linda. Seguinte, Padre Cledson tem inclusive um canal, né, no YouTube que fala sobre a teologia do corpo, né? E a Luana, estudante de psicologia, está envolvida também no meio dos jovens, na evangelização dos jovens. Então, nossa conversa vai ser maravilhosa. E vamos começar, né? A gente percebe que o mundo de hoje nunca foi tão visual e a pressão estética nunca foi tão intensa. Algumas pesquisas mostram que 70% dos adolescentes já se sentiram insatisfeitos com o próprio corpo. Vocês acham que é errado se sentir satisfeito com o corpo? Ou a gente é obrigado a ter que gostar do nosso corpo do jeito que ele é? Pode começar, Padre. Estava esperando aqui a psicóloga falar. Na verdade, eu acredito que faça parte da vida do adolescente passar por essas questões. Porque se muitas vezes nós que somos adultos, muitas vezes somos influenciados, principalmente nesse mundo visual, e de modo particular nesse mundo tão tecnológico, onde se apresenta para nós, às vezes, um modo perfeito de agir, de ser, acredito que o jovem vai sofrer uma influência muito maior. E ainda não tem essa capacidade de filtrar certas realidades na sua vida, e assim ele vai ter essa dificuldade de perceber como ele deve agir, as escolhas que ele deve fazer. Então, eu acredito que faça parte, não seja algo tão fora da realidade dele. Porém, é para isso que existem as pessoas mais maduras, né, os adultos, que vão orientar, que vão ser esse instrumento de Deus ali para ajudar o jovem no seu processo de amadurecimento. Se falar em filtrar, lembrei que estamos na era dos filtros. Por isso que hoje a gente vai falar do nosso corpo sem filtros, na realidade, né? A gente vê esse processo assim de acolher, se reconciliar com o nosso corpo. Agora, Luana, a gente está na era das redes sociais, né? Você acha que essa pressão aumentar ainda mais porque muitos jovens, muitos adolescentes acabam vendo aquele corpo ideal ali na internet? Sim, com certeza. É um pouco do que o padre foi falando sobre essa questão da influência, né? Então,
quer queira ou não, todos nós somos influenciados pela internet, pelas redes sociais, mas o adolescente, né, por tudo isso que ele vai vivendo nessa fase, né, as dificuldades, as mudanças, então ele é cada vez mais influenciado. Por isso que precisa, né, dessas ajudas, né, dos adultos, enfim, de algumas pessoas mais experientes, realmente para mostrar que não é só aquilo, né, que o padrão não é aquele, que o certo, né, o certo total não é aquele, porque os adolescentes, quando vão vendo essas redes sociais, vão achando que é aquilo e pronto, né, é a certeza e pronto, né, e a gente precisa mostrar que não é isso, né, que não é dessa forma. E cada vez mais cedo a gente vai vendo as pessoas se submeterem a cirurgias, né? Harmonização facial, preenchimento, tanta coisa. E os adolescentes está crescendo o número de adolescentes fazendo isso, né? Se submetendo a esses procedimentos, né, Luana? Como é que você vê o número crescente de adolescentes aderindo a esses procedimentos estéticos? É muito preocupante, né? Assim, essa é a verdade. Porque hoje, cada dia mais, as coisas vão se atualizando. E hoje não são, né, somente as cirurgias, né? Mas também existem já os remédios, né? Que, para alguns casos, né? A gente pode até conversar, mas para outros, realmente, né? Tem que ter esse cuidado. Então, cada dia vai ficando mais preocupante, até porque vai chegando de uma forma mais fácil neles, né? Tá tudo muito fácil, né, padre, assim, de comprar, de ver. Então, acho que cada dia mais a gente precisa ter um olhar de mais cuidado mesmo, né? De não julgamento, é claro, mas um zelo maior, né, por eles, porque, como eu falei, eles estão tendo esse acesso mais fácil, né? E achando, quer queira ou não, isso normal, né? E há algo errado nisso, padre? Em olhar o corpo assim, não, eu quero consertar isso. Achei interessante a resposta da Luana, porque eu me recordei de muito tempo atrás, quando eu era, na época, noviço. Hoje a gente fala muito de discipulado, se falava sobre os níveis de identidade. Né? Então, o nível corporal, que é aquele nível mais frágil de nós nos identificarmos, o nível psíquico e o nível ontológico. Nós precisamos entender que, de fato, o que mais nos define, o que nós somos mais profundamente, é o nosso nível ontológico. Eu sou independente daquelas características, talvez, que eu entenda como características mais importantes. Eu sou para além de tudo isso, né? Eu fui criado por Deus, pensado por Deus. Inclusive, como nós estamos aqui falando de adolescentes, eu me recordei de uma frase do Carlo Acutis, né? Sim. Que ele diz: Deus criou a todos originais, mas nem todos, ou melhor, mas alguns morrerão como fotocópias. Assim que ele diz, né? Criou a todos originais, mas alguns morrerão fotocópias. Então, às vezes, a gente perde essa originalidade. A originalidade daquilo que de fato vale a pena valorizar. Tem tantas coisas que a gente deve valorizar em nós mesmos e às vezes a gente adota para a nossa vida certas coisas que a gente vai olhando fora de nós. Quer dizer, eu adoto para a minha vida algo que de fato não é tão importante, não é tão essencial, inclusive não entrando tanto nessa questão moral, mas olhando simplesmente para: será que de fato isso vai me tornar melhor do que eu sou? Mais valoroso do que eu sou? Mais importante? Essas situações que são externas e que, de fato, não definem quem nós somos. Sim. Agora eu quero perguntar para Maria Clara. Você percebe esse tipo de queixa, assim, com o físico, no seu círculo de amizades? A galera se incomodando, assim, com a aparência, querendo mudar alguma coisa? Bastante, né? Os adolescentes de hoje em dia são influenciados por muitos outros influencers e acaba, nesse mundo que a gente está vivendo, valorizando belezas irreais, né? Que realmente não existe. E é muito triste saber disso, porque o Criador criou a gente como a gente é e a gente tem que amar e acolher com carinho e gratidão. Tu tem quantos anos? 18. 18 anos. Isso. E a Lara? Eu acho que no meu ciclo de amizade não, pelo fato da gente ser muito nova, só se tiver no coração delas, né? Mas muitas pessoas, né, como a minha irmã falou, também sentem essa
vontade de se comparar. Elas se comparam muito e acho que elas têm vontade de fazer plástica, essas coisas, né? É muito comum nessa fase a gente se sentir, ter aquela síndrome do patinho feio, né? Tipo assim, olhar pra... Você já passou por isso? Você que tá em casa, já passou por isso? Tipo assim, não sentir que tem uma parte do teu corpo ali que você não tá gostando, que você quer mudar, que te incomoda. Você já passou por essa realidade? Coloca aí no chat do YouTube. Sim, já passei por essa realidade. Já quis mudar alguma parte assim do meu corpo, senti dificuldade de me acolher, né? É muito comum a gente poder perceber isso, né? Essa dificuldade de acolher o corpo da forma que ele é, especialmente nessa fase da adolescência. Mas então como é que essa chave pode virar, padre? Como é que eu posso sair dessa visão, dessa identificação corporal para ir para uma identificação mais profunda, como você foi dizendo? Como é que é esse processo que a gente trilha? Acredito que seja importante também mencionar que o adolescente, justamente porque ele está em um período, uma etapa, um processo de transição, certamente tem muitas coisas que vão acontecer ao longo da vida dele. Certas transformações, ele não está nem preparado para essas transformações. Quando a gente fala de uma pessoa adulta que faz uma determinada mudança, né, que é muito mais comum a gente encontrar pessoas assim, que fazem mudanças no seu corpo, essas pessoas, normalmente, a gente consegue identificar que existe uma certa insatisfação. Não é nem simplesmente uma insatisfação externa, mas existe uma insatisfação interna. Sim. Então é preciso, primeiro, a gente ter essa maturidade para perceber essas insatisfações que existem dentro de nós. O adolescente ainda não tem essa maturidade para perceber que essa insatisfação que ela tem... Eu me lembro de um detalhe interessante, bem simples, que aconteceu, foi até num congresso desse, né? Eu estava conversando com um jovem e eu costumo muito perguntar situações que acontecem na vida dele, né? E o jovem tinha um brinco, um único brinco. O jovem, um rapaz até muito bonito, enfim. E esse jovem, um cara que era para ser super tranquilo, esse jovem não via valor nele. Aí eu perguntei, mas vem cá, cara, por que você colocou esse brinco? Aí ele disse assim, para eu ser visto. Tipo, eu pensei, como assim? Sim. Você acha que esse brinco que você colocou na sua orelha vai te tornar mais importante do que você é? Então, assim, às vezes os jovens têm muito disso, né? Não tem ainda a maturidade para identificar. Mas fazer essa mudança que você falou agora, claro, para que ela possa fazer uma mudança aonde ela identifica o verdadeiro valor que ela tem, é preciso que esse jovem também comece ou já tenha, né, um caminho ou faça um processo de transformação da sua vida espiritual. Eu acredito que a vida espiritual, ela vai nos fazendo crescer, né? Dar passos e a gente identificar coisas que a gente precisa mudar. E a gente certamente não vai ficar em aspectos secundários. A gente vai identificar muita coisa que precisa mudar, mas muitas coisas mais profundas do que um aspecto ou outro do nosso corpo. Agora também tem casos que são mais graves e sérios, né? Tem pessoas que vão muito além, assim, de sentir aquele incômodozinho que é natural todo mundo sentir. A gente vai conferir agora a psicóloga Mariana Morel falando pra gente sobre a síndrome da dismorfia corporal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga Mariana Morel e hoje Fazendo Barulho me convidou para conversar com vocês a respeito do transtorno dismórfico corporal. Se trata de ter uma obsessão tão grande e uma vergonha tão grande de algum ponto específico no próprio corpo que a pessoa não consegue mais viver a vida de uma maneira natural e normal. E a gente não está falando aqui sobre situações naturais, de insatisfações com a própria aparência ou a respeito até mesmo de vaidade. Aqui a gente fala de algo muito mais profundo, onde a pessoa tem um sofrimento intenso e profundo a respeito da própria aparência. Então o comportamento natural dessas pessoas vai ser que elas se isolem completamente socialmente, comprometendo atividades laborais, né, onde a pessoa não quer mais sair para o trabalho porque não quer ser vista, comprometendo as relações
amorosas, inclusive, que não aceita que outros possam amá-la como ela é. Compromete também as amizades e as questões sociais de uma forma geral. Tamanho é o desconforto, a vergonha e a crença de que se é tão feio que não se pode se expor às pessoas e à sociedade como um todo. Então, se você se identificou com o que eu falei ou conhece alguém na sua família, no seu círculo de amizades que tem essas características ou se sente dessa forma, aconselhe, ajude, peça para procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque essa pessoa realmente precisa de ajuda para contornar essas emoções e esses sintomas. Isso é realmente uma doença e precisa ser considerada, precisa ser tratada, e essas pessoas precisam ser acolhidas. Tá bom? Fica a dica aí para vocês. Obrigada, um beijo e até a próxima. Obrigada pela dica, Mariana. Você é muito querida. Inclusive, está super convidada para vir aqui no nosso cenário novo, viu? Mariana Morel. Olha, fazer uma pergunta agora bem pessoal, para abrir o coração, tá? Padre, você se achava feio na sua adolescência? Quem não se acha feio, né? Na adolescência, assim, eu inclusive era super magro na adolescência, tinha um dentinho pra frente e tudo. Claro, me achava super feio, né? Mas assim, eu acredito que hoje o maior problema é que a gente se compara demais. Eu poderia me achar feio, como um processo também de identificação de outras coisas que eram mais importantes, porque às vezes a gente coloca o estético como mais importante e não olha para coisas que são muito mais interessantes, mais importantes. Então, claro, todos nós passamos por essa dificuldade. Mas eu achei interessante a Mariana colocar nesse vídeo, né, a psicóloga apresentar nesse vídeo, que existe assim, uma grande diferença. Uma questão patológica, uma doença precisa realmente dos recursos mesmo, né? Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, terapia, para te ajudar a você ter uma visão mais positiva de si mesmo. Outra coisa é justamente a gente, às vezes, por comparações que a gente faz, querer fazer alterações que depois não vão mudar nada dentro de nós. Uhum. E Luana, você que está ali no meio dos jovens, né, na evangelização dos jovens, quais são os outros desafios que você percebe que os jovens vão vivendo, que vão gerando essa pressão de ter que mudar, né, de não acolherem a si mesmos? Eu acho que é muito disso do que o padre falou, da questão da comparação, né? Então, eu acho que o maior problema, né, é esse, porque além deles se compararem entre eles se comparam com o que a internet coloca, né? Como a Maria falou, né, a questão dos influencers, né, então eles veem aquele corpo, aquele cabelo, né, às vezes nem só nessa aparência física, mas até mesmo o jeito, né, o que a pessoa usa, né, os celulares, enfim. Então eles acabam se comparando muito. Eu acho que o maior problema hoje é esse, eles se compararem tanto e não perceberem, né, o que eles têm, o que eles usam, né, acho que o simples mesmo. É um risco, né? Acho que todos os jovens passam por isso. Já se percebeu assim, Maria? Já percebeu, tipo assim, tô usando isso aqui porque eu vi uma pessoa usando isso aqui? Bastante, né? A famosa moda. Todo mundo, todo adolescente hoje em dia quer se adequar a uma beleza que realmente não existe, né? E como os dois falaram, da comparação, que realmente é um problema muito grande entre os jovens. Eu mesma já passei por isso. E apesar de tudo, gente, até as pessoas mais bonitas do mundo, você vai olhar, você vê, meu Deus, aquela pessoa não tem defeito. Mas aquela pessoa se olha, às vezes, no espelho e vai falar, caramba, isso aqui tá faltando em mim, tô precisando disso. E às vezes não é, né? Realmente é uma influência, né? De outras pessoas e tudo mais, influenciadores da internet, ou então passou uma pessoa ali, vi, gostei, quero, entendeu? E vai virando, tipo assim, uma obsessão. A pessoa nunca tá satisfeita consigo mesma, né? Vai ser um ciclo vicioso, né? Eu acho que é o que o padre falou também sobre a questão do interno. Se há algo externo que você não gosta, que você está tão se comparando com todo mundo, o que interno está acontecendo com você? Né? Para você se comparar tanto, para você olhar tanto para os outros, não olhar para si, né? Então, é como ele falou, é algo mais interno mesmo, que precisa ser cuidado, moldado, do que externo. E o fato é que existe uma pressão do ciclo de amizades, ou até da própria família também. Porque, por exemplo, tinha coisas que eu talvez não percebesse com tanta ênfase em mim, no meu rosto,
até minhas amigas chegarem e dizerem, né? Assim, falarem alguma coisa de mim. Aí eu disse, vixe, é mesmo, olha o tamanho da minha testa. Menina, é grande demais, né? Então, assim, acho que todo mundo acaba passando por essa pressãozinha. Como é que a gente não fica, assim, doido? Tanta coisa que dizem a gente, especialmente os adolescentes. Eu acho que é importante a gente... Eu estava prestando atenção agora no comentário que ela fez, que a jovem fez. Eu ficava pensando quanto muitas vezes a pessoa, ela muitas vezes olha para fora dela e às vezes ela identifica, eu gostaria de ter uma testa assim, um nariz desse jeito, uma boca assim. Aí faz uma cirurgia do nariz, aí esse nariz ficou até bonito, mas ele não tá muito legal com a minha boca. Aí daqui a pouco, poxa, fez a correção, ajeitou ali os lábios, mas não ficou legal com essa outra parte do meu corpo. Então, começa uma desfiguração a ponto de você olhar para si e falar, e não mais, na verdade, se encontrar naquilo que você vê. Quem sou eu, no final Quem sou eu, né? afinal de contas? E uma das coisas que eu acho que é terrível nos dias de hoje, mas eu não digo nem somente dos jovens, eu falo das pessoas de modo geral. Esses dias eu estava pensando, refletindo sobre o celular no bolso de trás das mulheres. Ficava pensando, mas quando eu cheguei em Fortaleza, né? Aí eu vi muito comum, porque o celular está agora no bolso de trás das mulheres. Eu falei, então Fortaleza se tornou uma cidade super tranquila, não existe mais assalto em Fortaleza, tá super tranquilo, de boa, né? Tá de boa, assim, então é tranquilo as mulheres celular. usarem agora o celular atrás. E depois eu fui perceber, encontrar, na verdade, um vídeo que dizia qual foi o motivo. Era uma trend que começou a surgir por aí e que as pessoas adotam sem nem mesmo refletir. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não sei aonde foi gravado isso, ou aonde surgiu essa trend, mas aqui no Brasil, talvez, ela não se aplica, né? Não se sai com celular atrás do bolso. Então, assim, eu fiquei pensando, será que a gente não consegue entender que isso não combina muito com a nossa realidade? A gente perde a identidade sem refletir que a gente está realmente se desfigurando. É uma coisa bem simples, mas é uma realidade que eu fiquei pensando. E outras coisas mais. Se agora é o momento de tirar as tatuagens... Teve um tempo de botar tatuagem no corpo. Agora surgiu uma ideia de tirar a tatuagem do corpo. Ou seja, você é um comportamento mediático que influencia nas suas escolhas, em quem você é. Você perde quem você é. E isso vai tendo consequências muito graves, né, Luana? Assim, não vai sendo uma besteirinha, não. Assim, não é só mudar isso aqui no meu corpo, não é só fazer aquilo, não é só mudar isso. Tem consequências mais profundas, né? Com certeza, porque cada vez mais a pessoa ela vai perdendo a identidade, até uma hora que ela não consegue se encontrar e ver quem ela é. Quando a Mariana estava falando, e agora associando com isso que eu estou falando também, eu lembrei muito de um filme que foi até indicado para o Oscar, que eu esqueci agora o nome, mas ela usava injetava nela uma substância, algo assim, e ela ficava nova, né? Então, cada vez que ela colocava mais ela ficava nova. A substância. Isso. Valeu! E aí ela ia perdendo a identidade, ela ia usando cada vez mais e não ia se reconhecendo para agradar mais a ela, né? Assim, do que qualquer outra coisa, né? Ou seja, teve uma hora que ela nem se reconhecia mais, né? E ela só saía, eu lembro até que ela só saía de casa com o uso, né, dessa substância. Ela não conseguia mais sair sem essa substância. Valeu meu diretor que lembrou o nome do filme. O filme A Substância. Nem assisti esse filme ainda, agora deu vontade de assistir. Eu também não, mas eu vi alguns relatos. Mas, assim, a pessoa, ela acaba virando uma escrava, né, assim... Eu fico pensando, eu já vi também na televisão casos, na internet, casos de pessoas que queriam ser outras. Teve gente que queria ser o Max Steel humano, tem gente que quer ser a Barbie humana, tem gente que quer ser tanta coisa que acaba, assim, não vivendo o que ela nasceu para viver, né? Querer ter a vida de outra pessoa, não reconhece o próprio valor. Por que o corpo é o principal atingido nisso, assim, sabe? Eu fico me perguntando também. Vocês acham por quê? Acredito que, na verdade, tudo se expressa através do corpo, né? A pessoa se expressa através do seu corpo. O Papa São João Paulo II diz que o corpo é o sacramento da pessoa. Então, através do meu corpo,
eu realizo as coisas mais belas, eu tenho atitudes que são valiosas, valorosas, que as pessoas reconhecem a importância, como através do meu corpo eu posso me destruir e destruir o outro. Então, assim, o corpo em si é o que me individualiza. A gente está falando tanto de individualidade, aliás, eu tenho refletido muito sobre isso, porque na nossa cultura, no nosso tempo, nos nossos dias, existe, na verdade, uma cultura do individualismo. As pessoas, principalmente agora com as redes sociais, é muito mais fácil eu estabelecer uma relação com uma pessoa totalmente distante de mim do que com alguém que está perto de mim. Uhum. Talvez eu fale, quantos amigos você tem no Instagram? Sei lá, no Facebook. Os jovens é o Instagram mesmo, né? Nós mais velhos, né, acima de 40 aí, que é Facebook. Estão ali no Facebook. Né? Minha mãe é do Facebook também. Pois é. Então, o que acontece? A gente muitas vezes tem os amigos de fora, mas não tem amigo conosco. Pessoas com quem nós troquemos informações, conversemos, partilhemos. Então, vejam, é muito mais fácil você estabelecer esse tipo de relação, onde aquela pessoa não está perto de você e ela diz para você, se ela de fato é sua amiga, diz a verdade para você. As pessoas não estão muito hoje querendo escutar a verdade. Tem uma dificuldade de escutar a verdade, né? Sim. Então, esse individualismo que existe hoje, como que não é um obstáculo para a gente viver a nossa individualidade. As pessoas falam tanto de serem elas mesmas, mas, na minha opinião, é o tempo onde elas estão sendo menos elas mesmas. Uhum. Nós não enxergamos individualidade. Uhum. Hoje é difícil você encontrar pessoas que realmente vivem a individualidade. São realmente elas. E você, tem sido você mesmo? Você que está acompanhando o Fazendo Barulho. Você tem vivido a sua individualidade, a sua originalidade? Você percebe que está se identificando muito a nível corporal, assim, quanto à aparência? Você acha que seu valor está no seu corpo? Naquilo que você aparenta para as pessoas? Enquanto você vai refletindo sobre isso, a gente vai de música agora com as Marias. Essa eu acho que a Del nem conhece, hein? Tá namorando, tá diferente, mas se é da vontade de Deus eu tô contente. É um namoro, não é partida, e eu vou sempre estar aqui intercedendo. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Joelho no chão, muita oração, tira a cabeça do além. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Bota o pé no chão, nada de emoção, namoro não é teste pra ninguém. Tava naquela prece, oh amiga, intercede pro meu amor me notar, pro meu amor me notar. Agora vai, não esquece, eu continuo na prece, pro teu amor te amar, pro teu amor te amar. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Joelho no chão, muita oração, tira a cabeça do além. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Bota o pé no chão, nada de emoção, namoro não é teste pra ninguém. E eu vou sempre estar aqui intercedendo, ouviu? Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Joelho no chão, muita oração, tira a cabeça do além. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Bota o pé no chão, nada de emoção, namoro não é teste pra ninguém. Oh amiga, intercede pro meu amor me notar. Agora vai, não esquece que eu continuo na prece, pro teu amor te amar, pro teu amor te amar. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Joelho no chão, muita oração, tira a cabeça do além. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Bota o pé no chão, nada de emoção, namoro não é teste pra ninguém.
Marias aqui no Fazendo Barulho, elas que estão participando com a gente desse novo projeto, dentro desse novo projeto, pela primeira vez. E olha, aqui na noite de hoje, ninguém solta a mão de ninguém, tá? A gente vai para um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. E ainda hoje, mais entrevista, mais bate-papo com os nossos convidados. E também você vai conhecer histórias inspiradoras de adolescentes que reconheceram tanto a dignidade do próprio corpo a ponto de darem as vidas. Escolheram não pecar e, por isso, entregaram suas vidas e hoje estão nas honras dos altares. Daqui a pouquinho a gente volta. Quisiera hacer una invitación a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Correntinha no braço, não tô na passarela. Eu vou na humildade, quem pisa é ela. Vou vivendo de boa, minha consagração. E do lado de fora é só reflexo do meu coração. Mas o que falar, quero viver. Quero me parecer com você. E não largo o texto da minha mão. Venha, meu coração. Mais do que falar, quero viver. Eu quero me parecer com você. E não largo o texto da minha mão. Venha ensinar meu coração. Joga água benta onde Maria está. O inimigo não entra, eu já falei. E eu vou repetir. Essa Maria chegar, o inimigo sair. Joga água benta onde Maria está. O inimigo não entra, eu já falei. E eu vou repetir. Essa Maria chegar, pro inimigo sair. Mais do que falar, quero viver. Eu quero me parecer com você. E não largo o texto da minha mão. Venha ensinar meu coração. Mais do que falar, quero viver. Eu quero me parecer com você. E eu não largo o texto da minha mão. Venha ensinar meu coração. Joga água benta onde Maria está. O inimigo não entra, eu já falei. E eu vou repetir. Essa Maria chegar, pro inimigo sair. Joga água benta onde Maria está. O inimigo não entra, eu já falei. E eu vou repetir. Essa Maria chegar, pro inimigo sair. Você ouviu as Marias cantando e encantando aqui no Fazendo Barulho. Hoje nós estamos conversando sobre o corpo, né? Um dilema na vida de muitas pessoas, na vida dos adolescentes. Conversando sobre o tema Meu Corpo Sem Filtro. E agora a gente vai conhecer a história de um adolescente que deu a vida para viver a castidade. Por amor a Deus, ela quis guardar o seu próprio corpo do pecado. É uma história inspiradora e eu te convido a conhecer agora.
Hoje vamos conhecer a incrível história de uma jovem que viveu em nossa terra, no sertão do Ceará, e que se tornou um exemplo de fé e pureza, Benigna Cardoso da Silva, a mais jovem beata brasileira. Benigna nasceu em 15 de outubro de 1928, em Santana do Cariri, Ceará, e desde cedo era conhecida por sua bondade, inocência e profunda fé. Vinda de uma família humilde e órfã desde pequena, Benigna encontrou na oração e na igreja um porto seguro. Era uma jovem devota que participava ativamente da vida paroquial, sempre ajudando seus vizinhos e amigos. Em 1941, com apenas 13 anos, sua vida teve um fim trágico e heróico. Ao sair para buscar água, Benigna foi atacada por um rapaz mais velho que queria forçá-la a pecar. Ela resistiu com coragem, preferindo a morte ao pecado, e acabou sendo cruelmente assassinada. Benigna deu a vida para defender sua pureza e sua dignidade, mostrando uma coragem que inspirou muitos cristãos ao longo dos anos. Em outubro de 2022, Benigna foi beatificada pelo Papa Francisco, tornando-se um exemplo de virtude para os jovens de todo o Brasil e do mundo. A história de Benigna nos lembra que a verdadeira santidade está em viver a fé com sinceridade, até as últimas consequências, e que Deus nos chama a defender nossos valores, mesmo que isso nos custe caro. Benigna é hoje conhecida como a heroína da castidade, e sua vida nos ensina sobre a importância da pureza, da coragem e do amor a Deus acima de tudo. Que possamos nos inspirar na vida dessa jovem beata para buscar a santidade em nosso cotidiano e entregar nossos corações a Deus com a mesma confiança e devoção que ela demonstrou. Peçamos a intercessão de Benigna Cardoso para que ela nos ajude a viver com coragem e fé e a sermos fiéis ao chamado de Deus, mesmo em meio às dificuldades. A história da Benigna Cardoso, beata daqui do Ceará, inclusive bem pertinho da minha cidade, viu? Iguatu, né? Ela que era ali de Crato, aquela região, Santana do Cariri. Fazendo Barulho teve a alegria de estar também na beatificação da Benigna Cardoso. Foi muito bom também estarmos lá e ver esse testemunho de uma adolescente, né? Uma jovem que optou por viver a castidade dando a própria vida. Isso é algo que a gente não vê todo dia, né, padre? Bonito esse testemunho. Eu, na verdade, já ouvia falar, mas não conheço profundamente sobre esse testemunho. Mas me chamou muito a atenção, porque primeiro me chama a atenção porque é um testemunho para os jovens cearenses, para os jovens do nosso estado, para os adolescentes do nosso estado, e ver como realmente a vida espiritual amadurece as pessoas. Porque normalmente quando a gente fala de maturidade, nós falamos de uma pessoa que, pelas experiências que ela viveu na sua vida, ela adquiriu, ela conseguiu compreender que certos comportamentos não condizem com a vida dela, com os valores dela. Estamos falando de um adolescente de 13 anos, inclusive a história dela me fez lembrar de São Domingos Sávio, Sim. que com 9 anos dizia, antes morrer do que pecar. Foi a experiência dessa jovem, que quis realmente guardar o valor que ela aprendeu, o valor da castidade, e que mesmo com o risco da morte, ela continuou sustentando aquilo que ela aprendeu. Então é belíssimo quando nós escutamos esses testemunhos de jovens que nos ensinam muito, né? De um adolescente que nos ensina muito como nós devemos viver a nossa vida. E ela olhava para o corpo dela e não via o corpo como qualquer coisa, como algo descartável, né? Ela quis guardar porque ela reconheceu ali uma dignidade do corpo que ela tinha, né? Padre, fala um pouquinho pra gente sobre essa dignidade que o nosso corpo traz, né? Teve um tempo, em alguns momentos na história, o corpo foi sendo visto como, sei lá, algo que rebaixava a gente, algo, um olhar mais assim pecaminoso, por causa dos nossos desejos e instintos, né? A igreja contribuiu nessa mudança de visão? Como é que a igreja vê também essa dignidade do corpo? Na verdade, a antropologia católica, esse nome meio difícil, né? Antropologia, é na verdade a visão do homem.
A visão que a Igreja Católica sempre teve, claro, os cristãos em determinados momentos podem ter adquirido uma visão dualista sobre o corpo, sobre a relação entre corpo e alma. Como se o corpo, como é uma visão platônica, né? O corpo como cárcere da alma. Isso é uma visão distorcida sobre o corpo. Mas sempre a igreja reconheceu o valor do corpo. Inclusive você encontra lá no 2º século, Tertuliano, se não me falha a memória, dizendo que o corpo é o eixo da salvação. Mas o centro para uma perspectiva correta do corpo está na encarnação do Verbo de Deus. Deus assumiu um corpo, por isso que o corpo tem um imenso valor. Se o corpo fosse algo que a gente pudesse depreciar, não valorizar, algo que fosse prejudicar de algum modo a alma, certamente Deus não assumiria um corpo. Deus assumiu o corpo porque foi Ele mesmo que nos deu um corpo e nos mostrou o valor do nosso corpo se encarnando. E não somente isso, ascendendo com o seu corpo aos céus. No céu, inclusive, nós temos a Virgem Maria e Jesus com o seu corpo. Para a gente entender que também um dia, porque Maria é o protótipo da igreja, um dia também nós iremos estar no céu com o nosso corpo. Mas, padre, assim, o nosso corpo, ele está inscrito em nós o desejo de eternidade. Mas como é que é isso se eu trago desejos e instintos que aparentemente não tem nada a ver com coisa sagrada? A gente precisa compreender o seguinte, né? Que o nosso corpo, às vezes a gente culpa muito o nosso corpo, a verdade é essa. O vilão da história é o corpo. O vilão da história é o corpo. A verdade é essa. Foi importante você falar sobre isso. Mas a gente se esquece que quem foi ferido não foi somente o corpo. Quem foi ferido foi a nossa alma também. Então, na verdade, nós somos uma realidade integral, corpo e alma. Nós não dividimos o corpo e a alma. Os valores que nós adotamos para a nossa vida, eles, na verdade, fazem parte das nossas faculdades. Então, assim, vejam, tem vários elementos na nossa vida que a gente não pode simplesmente dizer, foi o meu corpo. Tem até uma música, nem sei se falo, né? Que ela fala justamente sobre isso. O que o corpo faz, a alma perdoa. Não existe nada disso. O que o corpo faz, ou o que na verdade traz para a nossa alma e para todo o nosso ser uma destruição. Então a gente precisa entender que é preciso, a nossa alma e o nosso corpo precisam adotar aqueles valores que devem ser valores, que são os valores de Deus. Agora, o grande problema, eu acho, é que nós estamos em um tempo onde as virtudes, inclusive é uma das coisas que o Papa fala, né? Tem um livro chamado Amor e Responsabilidade, que eu acho que é no 3º capítulo, que o Papa São João Paulo II, ele vai fazer essa pergunta: será que a castidade tem direito de cidadania em nós, no nosso corpo? Direito de cidadania, a gente se pergunta, mas como pode uma virtude ter direito de cidadania? Não seria próprio do nosso corpo, da virtude em si, ter um direito na nossa vida? Mas como as coisas estão tão bagunçadas, as virtudes parecem que estão fora de moda, né? A gente colocou as virtudes fora de moda e isso, claro, faz com que aquilo que deveria ser um bem acabou ou ser interpretado ou passa a ser interpretado como mal, né? Sim. E esse valor da castidade, né? Acho que também vai sendo muito desafiante para os jovens de hoje viverem, né? E acaba tipo assim, não, meu corpo pediu, não é mais forte do que eu, não vou me realizar assim. Às vezes a gente acha que se relacionar bem com o corpo, se relacionar com a forma sadia, é satisfazer tudo que o corpo está pedindo, né? Sim, sim. Eu até já li também, não lembro se foi São João Paulo II que falou, mas que muitas vezes a gente confundia a felicidade com o prazer. Se eu não me engano é isso, né? E as pessoas hoje em dia, elas associavam essas duas coisas em que tudo que me dá prazer é o que me dá felicidade, né? E o que não me dá prazer é somente a tristeza. Então, às vezes, acordar para rezar cedo vai doer, não é prazeroso, né? Então, aquilo não é uma felicidade. Não me faz bem. Mas, se eu satisfazer os meus desejos, não importa como, aquilo é um prazer. Então, vai me trazer uma felicidade. E aí, isso está se tornando cada dia mais confuso.
E as pessoas perderam essa noção mesmo. E aí? E quer separar a alma do corpo, né? Com certeza. Justamente. Inclusive, a Luana falando, eu me recordava das palavras do Papa Bento XVI, quando ele falava da ditadura do hedonismo. Nós vivemos em um tempo onde existe uma ditadura dessa satisfação. Eu busco o prazer por ele mesmo. Então, tudo aquilo que o meu corpo, mas não somente ele, mas eu, enquanto pessoa que tem um corpo e uma alma, tudo aquilo que me traz algum tipo de satisfação, eu adoto para minha vida. Agora, é interessante isso, né? Porque quando a gente tá falando aqui de adolescentes, é tão interessante que o adolescente, o adulto, e nem todos, é preciso que se diga, mas o adulto, ele é capaz de identificar que certas escolhas que ele faz vão ter consequências. O adolescente, ele não tem muitas vezes essa compreensão. Um exemplo, se você chegar de manhã cedo e chamar o adolescente para acordar, para ir para o colégio, o adolescente, ele não quer ir para o colégio, porque é natural que aquilo vai exigir dele sacrifício. Esforço. Então, vejam como acontece na vida do adolescente, isso é algo normal, porém, é algo que precisa passar pelo processo de poda, né? Sim. O crescimento nos faz podar certas coisas. A gente vai podando aquilo que não faz bem pra gente. O adolescente precisa estudar, ele vai ter que levantar. Quando você chega a um determinado momento, vai trabalhar, todos os dias você vai ter que acordar para o seu trabalho, não importa se você está bem, está com dor de cabeça, não importa como você está, você vai ter que ficar de pé. Quando você é adulto, você precisa acordar para trabalhar. Não tem essa não. Ser como ou vai ou vai, né? Ou vai ou não vai. E o corpo também, assim, entra nessa, né? O corpo, o sacrifício, o esforço, não tem como a gente se dissociar do nosso corpo, não. Mas, a gente pode até achar que esse lance de guardar o corpo, de viver a castidade, de esperar o matrimônio para viver o ato sexual, pode ter sido algo que ficou muito ultrapassado, assim, para os dias de hoje. Muito impossível de viver. Você acha isso, Luana? Que seja, tipo assim, a coisa do tempo dos nossos avós? Não, esperar o casamento para viver o ato sexual é coisa, né, do passado, não é da nossa sociedade hoje, não. Quando eu tinha lá os meus 15 anos de idade, eu achava que era isso, né? Que era ultrapassado, mas nesse tempo eu não tinha tido a minha experiência com Deus, né? Quando a gente vai entendendo sobre essa experiência com Deus, que a gente até já falou aqui, da identidade, do amor de Deus, enfim. Quando a gente vai entendendo tudo isso, a gente vai entendendo isso como um valor, né? Como uma virtude. A gente vai entendendo que é necessário para que a gente se entenda também e entenda também o valor do nosso corpo, né? E quando a gente olha para a juventude de hoje em dia, eles acham uma grande loucura, né? Eu já namoro há 4 anos, né? E alguns meses. E os jovens, né, que eu encontro ali no projeto de juventude, ou até mesmo pessoas da faculdade, acham uma grande loucura, né? Assim, não entendem o porquê, né? Acham que é errado, que, enfim, que não é certo mesmo, que é ultrapassado, né? Mas a gente tenta, assim, de todas as formas possíveis, evangelizar com testemunho também e explicando o valor disso tudo, né? Explicando, assim, o porquê que a gente também vai entendendo o que é o valor do corpo, da nossa própria identidade, enfim. E aí, Marias? Maria Clara, sobre esse assunto, sobre o que a gente está conversando aqui, o que é que você acha sobre a castidade também? Você acha que é difícil, né, viver as virtudes como o padre foi dizendo, fazer certas renúncias, investir de algo maior? Como é que é a tua luta também, como jovem desse tempo? Como a Luana falou, muitos jovens acham ultrapassados, né? Motivo de vergonha você esperar, meu Deus, você namora e você não faz nada de prazer e tudo mais. E muitos jovens acabam achando que é motivo de vergonha, mas é motivo de graça, né? Motivo de glória, né? A gente tem a graça de renunciar ao pecado, né? Então é muito forte, né? Muitos jovens acabam sofrendo bastante por conta disso, porque a castidade realmente é difícil, mas é muito bom viver a castidade. É uma graça realmente muito forte. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então devemos respeitar isso, né? Que de fato é muito importante. Exatamente. Eu até lembrei, Delny, que nesse final de semana agora, o meu namorado, ele pregou justamente num grupo de oração, né? E ele estava falando sobre a questão da nossa consciência, né? E ele deu um exemplo de que a nossa consciência,
ela vai se corrompendo, justamente porque a gente vai vendo as coisas sendo normais, né? Os ficas, né? Os diversos meninos ou meninas em festas. Então, essas coisas elas vão se tornando normal porque a gente vai vendo as influências, né? E quem não entra na onda fica para trás, né? Exatamente. E se a gente não, né, como as Marias falaram, se vestir, né, mesmo assim, acho que contemplar também em séries, em música, se a gente não se revestir mesmo de escudos, vamos dizer assim, a gente vai deixando, ó, com que a consciência leve e... Sim, né? E é algo difícil de viver nos dias de hoje, mas não é impossível não, minha gente. Aderir a essa vida de pureza, ver a dignidade do nosso corpo e zelar por ele, né? Também é um ato de amor e de responsabilidade para conosco, né? A gente vai conhecer agora a história de uma santa, outra adolescente, que escolheu viver profundamente a pureza e é conhecida como essa Marte também, assim como a Benigna, uma Marte que deu a vida para viver a castidade. Santa Maria Goretti. Maria Teresa Goretti nasceu na cidade de Corinaldo, província de Ancona, Itália, no dia 16 de outubro de 1890. Maria Goretti era a terceira filha de Luigi Goretti e Assunta Carlini. Quando tinha 6 anos, sua família tornou-se tão pobre que foram forçados a deixar sua casa e trabalhar para outros fazendeiros. Em 1899, mudaram-se para a fazenda Le Ferrier, em Lácio. Nesse local, compartilhavam a moradia com outra família, a família Serenelli. Não passou muito tempo, o pai de Maria contraiu malária e morreu. Enquanto seus irmãos, mãe e irmãs mais velhas trabalhavam nos campos, Maria cozinhava, limpava a casa e cuidava de sua irmã menor. Era uma vida de muito trabalho, mas de fé e de profundo amor a Deus. No dia 5 de julho de 1902, Alessandro, um dos filhos da família Serenelli, então com 20 anos, encontrou Maria Goretti costurando, sozinha em casa. Ele entrou na casa e com uma faca a ameaçou de morte se ela não fizesse o que ele mandasse. Maria Goretti recusou e ajoelhou-se, dizendo que isso seria um pecado mortal. Ela desesperadamente lutou para evitar o estupro e gritava que preferia morrer antes que pecar. Furioso, Alessandro a apunhalou 11 vezes. Ferida, Maria tentou alcançar a porta, mas ele a agarrou e deu mais 3 punhaladas antes de fugir. Quando o pai de Alessandro e a sua mãe chegaram, encontraram Maria desmaiada em meio ao sangue. Levaram-na para atendimento médico na cidade de Netuno, mas os ferimentos eram muito graves. No dia seguinte, Maria recobrou os sentidos e perdoou seu agressor. Morreu poucas horas depois. O martírio desta adolescente de apenas 12 anos foi a causa da conversão do jovem assassino. Santa Maria Goretti manteve-se pura e santa por amor a Deus. Santa Maria Goretti, rogai por nós. Vamos lá para o nosso último momento de entrevista. Esse bloco aqui que é mais propositivo, para dar aquelas dicas preciosas que vocês passam o programa todo esperando, de como a gente pode viver na prática aquilo que a gente conversou durante o nosso programa. Padre, como é que a gente pode, assim, na prática, ter uma visão positiva do nosso corpo, ter uma vida reconciliada com o nosso corpo? Acredito que é importante que nós aprofundemos sobre o valor do corpo. A nossa consciência, como foi dito pela Luana, né? Ela comentava sobre a questão da consciência. A nossa consciência pode estar uma consciência relaxada, laxa. E eu preciso educar a minha consciência. Então, as virtudes, elas são adquiridas com esforço. Eu preciso realmente mover o meu coração nessa direção. É um hábito. Então eu preciso, a cada dia, dar passos nesse sentido. Eu acredito também, tem uma frase de um filósofo que diz, né, gosto, ele falava sobre aquela frase que a gente diz, gosto não se...
Agora eu esqueci a frase. Se o diretor lembrar também pode dizer. Diretor, por tá bom favor, de diz a memória. frase aí, porque a gente esqueceu agora a frase. Gosto não se discute? Gosto não se discute, se educa. Nota 10 para esse diretor. Pronto. Até uma frase comum que a gente sempre diz, né? Gosto não se discute, se educa. Então a gente precisa educar os nossos gostos. A gente precisa cada dia passar por esse caminho. Agora, não somente a castidade, como nós falamos, que precisa ter um direito de cidadania na nossa alma, mas todas as virtudes precisam realmente ter espaço. E esse é um processo de educação. Uma outra coisa, depois aqui eu vou passar a bola, mas uma outra coisa, a gente está falando o tempo todo aqui de adolescente, para adolescente, mas a gente precisa entender o papel do pai e da mãe. Tem um documento da igreja, eu até trouxe, mas não, depois posso até passar para vocês, um documento que justamente vai falar, é um documento de um dicastério que existia para a família. Hoje esse dicastério se juntou. Eram 3, se juntou em um. E nesse dicastério foi um pedido que foi feito pelos pais, pelas famílias, para que a igreja falasse sobre os adolescentes, sobre os jovens. E uma das coisas que a igreja deixa muito clara, que todos os entes sociais participam da formação da pessoa, do adolescente, do jovem. Mas a principal pessoa, os principais agentes são os pais. São os pais. Os pais não podem transferir para o colégio, até mesmo para a igreja. A igreja faz parte e tem um papel importantíssimo. O colégio faz parte, tem um papel importantíssimo, mas em primeiro lugar, os pais. São eles os primeiros educadores dos seus filhos. Luana, muita gente também na busca de ter um corpo musculoso, atlético, bombado, assim, acaba sofrendo bastante, né? Acaba virando algo patológico, inclusive. Como é que, sobretudo, os adolescentes podem lidar com isso? Por qual caminho eles podem ir quando eles percebem que já está demais, assim? Eu acho que a primeira coisa é entender o porquê que você está buscando aquele caminho, né? Eu quero fazer uma atividade física para cuidar do meu corpo, eu quero mudar o meu cabelo. Vamos aqui pegar a parte da atividade física, né? Dessa questão de peso e tudo mais, que eu acho que é o que está mais em alta, né? Mas eu acho que o primeiro caminho é ver o porquê que você está buscando aquilo. Se você está buscando porque é por estética, é por saúde, né? Eu sempre tento, na minha vida, ver isso, né? Eu estou buscando a academia por estética, para também não ser tão influenciada, né? Eu estou buscando realmente por saúde, né? E dentro dos jovens que eu acompanho, eu sempre tento trilhar esse caminho com eles e sempre trazendo para o lado da saúde mental. De mostrar que é super necessário juntar as duas coisas, né? Tanto o cuidado com a saúde mental quanto com a saúde física, para que a pessoa evolua cada vez mais, né? Então, eu tento fazer esse caminho tanto comigo, mas também com eles, sabe? E na sua opinião, como desenvolver, então, a relação sadia com o corpo na prática? Já que você falou também sobre saúde mental, faz parte também, né? Prezar por isso. Eu acho que desenvolver uma relação sadia com o corpo vai ser um trabalho de todos os dias, já que nós já falamos aqui sobre influências, identidade, etc., né? Então, eu acredito que seja um trabalho que a pessoa ela precisa fazer com ela mesma, de autoconhecimento, de realmente saber quem ela é, né? De saber o que é que ela está fazendo, para que ela não se perca naquele caminho, né? E, claro, tentar ao máximo possível, mesmo sendo muito difícil, né, nos dias de hoje, não ser influenciado, né? Eu acredito que o acompanhamento espiritual, né, sempre quando você tem ali ou um padre, né, para acompanhar, ou realmente um pastor ali de grupo de oração, acho que é essencial. Eu acredito também, eu sempre vou falar sobre isso, né? Mas o acompanhamento psicológico também, né? Eu acredito que não devemos olhar somente para esse lado de patologia, né? De a pessoa chegou a um nível de doença. Vamos olhar para o antes também, né? Para os adolescentes hoje que estão sofrendo tanto com essas outras coisas. Mas acredito que ter esse acompanhamento também psicológico seria, assim, primordial, né? E acho que juntando tudo isso, né? Com a vida de oração também, acho que dá um boom. A vida espiritual é muito importante. A Luna estava falando sobre isso também, eu lembrei que você falou sobre a questão dos níveis de identificação. Isso é muito presente no Tecendo Fio de Ouro.
que é um caminho que a comunidade Shalom oferece de cura, de autoconhecimento, de cura interior. E lá é abordado esses 3 níveis, né? Fala sobre o nível de identificação corporal, psíquico, que é aquele que eu me identifico com o que eu faço, e o ontológico, que é com quem de fato eu sou, quem eu fui criado para ser. Inclusive, estava até ali no cenário, era para eu ter apontado antes para vocês, mas vocês podem procurar livrariashalom.org, o livro Tecendo Fio de Ouro. Se até o final da conversa a produção também trouxe aqui rapidinho, a gente mostra para vocês. Enquanto o padre Clesson vai falando também para a gente sobre a importância das práticas espirituais, né? Já que a Luna também falando isso. As práticas espirituais são fundamentais. Na verdade, ninguém cresce em virtude se não reza, né? Eu acho que Santa Teresa fala isso, né? Ela diz: quereis avaliar se estás rezando, é que eu estou parafraseando. Olhai se na tua vida tens virtude. Então, se você tem virtude na tua vida, é sinal que de fato você está rezando. Então a vida espiritual é fundamental para o nosso amadurecimento. Como nós escutamos pelo testemunho de 2 adolescentes, na verdade 2 adolescentes, a atitude que elas tiveram, essa virtude da castidade que elas demonstraram de modo heróico, certamente aconteceu porque elas tinham vida de oração. Elas foram capazes de viver a castidade, de serem maduras até para a idade delas, porque elas rezavam. Elas tinham contato com a vida sacramental. Então, os jovens precisam ter vida sacramental. Uma outra coisa importante que, assim, fora da vida espiritual, a gente está falando muito dos pais. É natural que a fase da adolescência, as adolescentes estão ali, certamente elas gostam muito de autonomia. Todo mundo quer ser autônomo, principalmente o adolescente, porque o adolescente, né? Liberdade de fazer o que eu quiser. O adolescente gosta de autonomia e é preciso dar uma certa autonomia para o adolescente. Mas a gente precisa compreender que o adolescente não pode ser uma pessoa que tenha total privacidade. O pai e a mãe precisam participar, inclusive conversar sobre todos os temas. É interessante que eu tenho 46 anos. Na minha época, esses assuntos não eram assuntos que a gente conversava, tipo, sobre sexualidade, sobre afetividade. Essas questões não eram comuns os pais conversarem com os filhos. Uhum. Mas nos dias atuais, é fundamental necessário, né? Que o pai e a mãe conversem com seus filhos. Não tenha nenhum tipo de tabu para conversar. Agora, tenham a habilidade. Alguns dias atrás eu conversei com uma pessoa que às vezes a gente até quer conversar, mas não sabe conversar, né? Tem esse detalhe também, que até os pais precisam aprender como conversar. Uhum. E eu estava conversando com esse pai, e o pai disse: olha, eu sou um pai muito aberto, a minha filha conversa comigo sobre tudo, inclusive ela falou para mim, né, sobre a questão da virgindade, tal. E eu disse para ela: minha filha, tudo bem, tá certo? A partir de agora, use camisinha. Eu falei: aí que está o erro. Uhum. Você pode até aceitar a sua filha que falou e foi muito bonito a tua filha confiar em você, porque você abriu um espaço para ela ter confiança em você. Porém, você precisa ajudar a sua filha a compreender os verdadeiros valores. Então também os pais precisam compreender, não simplesmente dizer: vivam de qualquer jeito. Agora que isso aconteceu, entenda que isso será comum. Pelo contrário, é dizer: aconteceu isso, mas agora seja cuidadosa. E o verdadeiro cuidado se chama castidade. Valorizar o dom da sua vida, valorizar o seu corpo. Porque nós sabemos muito bem quantas crianças, quantos adolescentes Sim. grávidas. E é uma grande dor, certamente porque não é o momento para gerar uma vida. Sim. Então preciso ter cuidado com isso. O pai e a mãe precisam trazer o filho e conversar sobre isso. E claro, dar testemunho. Esse é o primeiro, é o que o jovem aprende, né? É aprender dentro de casa, né? Aprende dentro de casa. Doméstica. Isso é fundamental. Jovem aprende vendo o comportamento do pai e da mãe. Não, adolescente. Uhum. É isso que ensina realmente a eles os verdadeiros valores. Estamos chegando ao final da nossa conversa, né? Como a Luana falou, se a gente continuasse falando sobre esse assunto, identidade e tudo mais, a gente continuaria aqui conversando até o domingo todo também.
Mas muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom a gente conversar sobre esse tema. E fica o convite também para estarem conosco em outras oportunidades. A presença de vocês é sempre muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo convite também. Eu que agradeço. É uma alegria estar aqui novamente, depois de... Passei 10 anos fora de Fortaleza. Então estou voltando agora, mais ou menos, tem 12 anos. Tem 12 anos. A primeira vez que eu vim aqui tem 12 anos. Então, retornar a esse lugar... Hora, né? Voltar a esse lugar é uma grande alegria e é uma alegria também falar sobre esse tema tão caro para todos nós. E agora a gente vai viver aquele momento de vocês escreverem aqui no nosso mural uma frase que resume aquilo que a gente foi conversando ao longo do programa de hoje. E enquanto eles fazem isso, deixam a mensagem deles, a gente vai curtir o som das Marias aqui no Fazendo Barulho. Que tá na moda essa tal de sofrência, mas até quando você vai viver nessa vidinha? Eu sei que tá na moda machucar o coração, mas até quando você vai viver nessa ilusão? A sofrência bateu em minha porta, eu não abri. Senhoras e senhores, olha onde eu tô. Quem vive de sofrência nunca conheceu amor. Escuta aí, se tá na sofrência, fala com a Virgem Maria, fala com a Virgem Maria, pra sair da ilusão, entregar o coração, entregar o coração. Pra sair da ilusão, entregar o coração, entregar o coração. Eu não abri. Senhoras e senhores, olha onde eu tô. Quem vive de sofrência nunca conheceu amor. Se dá na sofrência, fala com a Virgem Maria, fala com a Virgem Maria. Pra sair da ilusão, entregar o coração, entregar o coração. Eu sei que tá na moda essa tal de sofrência, mas até quando você vai viver nessa vidinha? Eu sei que tá na moda machucar o coração, mas até quando você vai viver nessa ilusão? A sofrência bateu em minha porta e eu não abri. Senhoras e senhores, olha onde eu tô. Quem vive de sofrência nunca conheceu amor. Escuta aí, se tá na sofrência, fala com a Virgem Maria, fala com a Virgem Maria. Pra sair da ilusão, entregar o coração, entregar o coração. Se tá na sofrência, fala com a Virgem Maria, fala com a Virgem Maria. Pra sair da ilusão, entregar o coração, entregar o coração. Abre, senhoras e senhores, olha onde eu tô. Quem vive de sofrência nunca conheceu amor. Escuta aí, se tá na sofrência, fala com a Virgem Maria, fala com a Virgem Maria. Pra sair da ilusão, entregar o coração, entregar o coração. E depois dessa música boa com as Marias aqui no Fazendo Barulho, a gente vai agora ver as frases dos nossos convidados. O padre Cledson escreveu assim: quem não se sacrifica por um dia, não poderá por toda a vida. São João Paulo II, né, o autor dessa frase. E a Lona colocou assim: o amor explica tudo. Também de São João Paulo II, a galera que é fã de São João Paulo II, mas também com um tema desse, né?
como não citar ele, que também teve essa grande inspiração de falar sobre o corpo humano, sobre o amor e a responsabilidade que nós temos também com a nossa vida, com o nosso corpo. Nós vamos nos preparar agora aqui para a nossa adoração. Você está mais que convidado a estar conosco nesse momento de graça que nós vamos viver. Compartilha também o link dessa transmissão com outras pessoas. Convida outras pessoas para estarem rezando daqui a pouquinho com a gente. Você pode enviar sua intenção de oração para os nossos canais de comunicação, seja para o nosso Instagram também, coloca aí no chat do YouTube. E nós vamos nos colocar diante do Senhor. Ele que vai estar conosco, o Senhor Jesus, que assumiu a nossa condição, assumiu um corpo para nos salvar. Daqui a pouquinho a gente volta. Quisiera hacer una invitación a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Nós agora vamos nos colocar diante do Senhor. Nós vamos adorar Jesus, que vem ao nosso encontro. O Senhor que vem nos visitar, vem transformar as nossas vidas, vem nos reconciliar com a vontade dEle. Por isso, nesse momento de graça, abra o seu coração, envie sua intenção de oração para nós através do nosso Instagram, @FazendoBarulho, ou através também do chat no YouTube. O Senhor Deus, que nos criou, que nos deu um corpo, agora nos coloca em uma postura de adoração. Por isso, com o nosso corpo, expressemos a nossa oração, a nossa piedade diante dEle. Juntos iniciemos esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantando, vamos acolher o Senhor Jesus no meio de nós. É teu esse momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós está, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com a ternura a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Minhas mãos se elevam. Erga as suas mãos para Jesus e cante. Minha voz te louva. Minha voz te louva. O meu ser se alegra. Meu ser alegra quando estou em tua presença, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos elevar a Ti as nossas mãos, os nossos corações, no ato de louvor, de entrega, Senhor.
expressando com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, que nós te amamos, que nós queremos te louvar, que nós queremos te agradecer, Senhor, e dizer que tudo é teu. O nosso ser se alegra profundamente em nos entregarmos todos a ti. Obrigada, Senhor Deus, pela sua presença. Obrigada, Senhor, porque tu pensaste em cada um de nós desde toda a eternidade. Tu nos formaste um corpo, nos deste o sopro da vida. E dessa forma nós podemos te conhecer, nós podemos nos doar, nós podemos nos sacrificar, nós podemos nos ofertar. Vamos dar palavras de louvor ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor pelo dom da nossa vida, pelo nosso corpo, por todas as graças que o Senhor nos dá, nos ter chamado à existência. Obrigada, Senhor, por ter pensado em mim. Obrigada, Senhor, por ter sonhado comigo. E se eu existo hoje, é por causa do teu amor misericordioso. Obrigada, Senhor, porque é com o meu corpo que eu te adoro. Os meus olhos te contemplam, a minha voz te louva, o meu ser se alegra. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de te adorar. Obrigada, Senhor, porque foi também no teu corpo que a salvação nos foi dada, no maior ato de amor que já existiu, na tua entrega, na tua oferta. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Louvado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque também é com o nosso corpo que nós realizamos a tua vontade nas nossas vidas. Obrigada pelo dom que é o nosso corpo. Obrigada, Senhor, porque é assim que nós queremos viver na tua presença. Te adorar com todo o nosso ser, te render glórias e louvores. Nesta noite nós queremos, Senhor, te engrandecer com a nossa vida, com o nosso corpo. Dá-nos essa graça, Senhor, de nos reconciliarmos com o nosso corpo. Cura, Senhor, as nossas feridas, feridas profundas que nós trazemos. Um desejo profundo de sermos vistos, de sermos amados. Cura o profundo do nosso coração. Alcança as áreas mais profundas do nosso ser. Alcança nessa noite tantos jovens, tantos adolescentes, Senhor, que passam por tantos desafios, conflitos, que vivem, Senhor, tantas realidades, por pressão de amigos, familiares, sentimentos de rejeição, de não aceitação, de insegurança, de desprezo. O Senhor deseja curar. O Senhor deseja que nós nos olhemos com o olhar dEle e reconheçamos o nosso valor diante dEle, porque foi Ele quem nos criou. Se você ora em línguas, vá deixando nesse momento o Espírito Santo orar em ti e abra o seu coração a esta cura. Você que assistiu o programa de hoje, você que sente essa necessidade de ser curado, apresente para o Senhor agora, neste momento de graça. Você que não se sente reconciliado com o seu corpo, você que se sentiu rejeitado, você que já se mutilou, peça ao Senhor essa graça de cura, de reconciliação. E deixe que esse olhar misericordioso de Deus penetre o mais profundo do seu ser, as entranhas do seu ser. Banha-nos, Senhor, com a tua misericórdia. Banha-nos, Senhor, com a tua misericórdia.
O Senhor me recorda do olhar misericordioso dele para Maria Madalena, daquela mulher que viveu tantos pecados com o seu corpo, que foi julgada, que foi condenada. E Jesus olhou profundamente para aquela mulher. Jesus foi além, olhou para o seu coração e disse: mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Da mesma forma que ele libertou Maria Madalena e a curou, Deus também quer te libertar nessa noite de vícios, de pecados que você tem vivido contra o seu próprio corpo. Assim como Ele derramou essa misericórdia sobre ela, Ele deseja derramar sobre você também. Obrigada, Jesus. Jesus, assim como tu foste jovem e no templo, com sabedoria, falastes sobre as coisas do Pai, assim como também, como jovem, tu crescestes em graça, em estatura e sabedoria, e obedeceste, Senhor, os teus pais, Maria e José. Nós queremos pedir, Senhor, todas estas graças para os jovens que participam, que assistem a este programa, Senhor. Vem hoje, Senhor, estabelecer o teu senhorio na vida deles. Vem hoje estabelecer o teu senhorio na vida dos pais destes adolescentes, destes jovens, para que assim, Senhor, ao entrar nesta casa, tu possas, Senhor, fazer desta casa um verdadeiro lar, retirando tudo aquilo que possa afetar o desenvolvimento destes jovens. Vem hoje, Senhor, estende a tua mão poderosa e restabelece, Senhor, restabelece o teu senhorio sobre as nossas famílias. Sabemos que o mundo, Senhor, deseja corromper as nossas famílias, destruir as nossas famílias. E ao destruir, Senhor, as nossas famílias, destrói, Senhor, as relações. Por isso hoje, Senhor, vem restabelecer esse senhorio. Vem curar, Senhor. Vem retirar do coração de tantos jovens situações de pecados, vícios. Senhor, nós te pedimos que tu possas hoje realizar uma grande obra de salvação. Como desejamos, Senhor, jovens, adolescentes, que escutem as palavras do nosso amado Papa Francisco, que convidava os jovens a fazerem bagunça, barulho. Não o barulho que passa, mas aquele barulho que na verdade é um verdadeiro anúncio, porque é próprio do jovem fazer barulho. Senhor, afasta dos nossos jovens o barulho que na verdade não tem força e que não transforma o coração. Que os nossos jovens possam te anunciar com poder, com parresia. Que os nossos jovens sejam ousados na evangelização, ousados no anúncio que parte da experiência com teu amor. O Senhor nos dá uma palavra que fala da filha de Jairo. Um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e à sua vista lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus chegou à casa desse homem, segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cum, que quer dizer menina,
ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Menina, ordeno-te, levanta-te. E há muitos adolescentes agora, Jesus vem dar uma graça de ressurreição, de vida nova. Muitos que se sentiam envolvidos até pela morte mesmo, com maus pensamentos, que viviam, mas era como se estivessem mortos por dentro. Jesus vem levantar muitos, assim como ele levantou essa adolescente de 12 anos. Ele hoje vem levantar você, na situação que você se encontra hoje. Jesus vem te erguer, porque você não foi feito para ficar na morte. A morte que é consequência dessa vida, das nossas escolhas de uma vida longe da graça de Deus. O Senhor te traz para perto dele, segura a tua mão. E o Senhor também vai me dando o entendimento de que Ele vai acolhendo também, intervindo na vida de muitas famílias. Muitos pais que agora intercedem por seus filhos, assim como Jairo intercedeu por sua filha. O Senhor agora alcança muitas famílias. Escuta a tua súplica pelo teu filho. Há uma mãe que está sofrendo muito, que está pedindo pelo filho. O filho não tem conseguido mais se relacionar na família. Seu filho está preso a um vício específico e você tem sofrido muito por isso. O Senhor te consola e o Senhor também alcança o seu filho nessa noite. Creia, interceda, peça. Peça pelo jovem que você tem em casa, pelo adolescente que você tem em casa, na sua família. Este é um momento em que Jesus escuta a tua prece. O Senhor escuta a tua oração. O Senhor vem nos salvar. O Senhor vem nos salvar. Eu confirmo essa palavra, porque o Senhor, quando a palavra era proclamada, o Senhor me recordava da viúva de Naim, quando era transportado o corpo do seu filho morto, e Jesus toca, pede para que aquele funeral pare e realiza aquele grande milagre. E a palavra de Deus diz que Jesus foi movido pela compaixão. O Senhor, Ele vai realizando esta grande obra, porque Ele é um Deus misericordioso, compassivo. O Senhor também me dava a visualização do coração de um jovem, e esse coração estava aberto, e o seu pai e a sua mãe, de mãos dadas, entravam nesse coração. O Senhor ia me fazendo compreender que Ele vai agindo poderosamente na vida dos pais nesta noite, que compreendem o papel de entrar na vida dos seus filhos, de cumprir a sua missão, de cuidar, de gerar para o céu, não somente gerar para a vida, mas gerar para o céu, de se responsabilizar pelos passos, pelo crescimento, pelo amadurecimento. O Senhor vai agindo poderosamente na vida dos pais, e ao mesmo tempo o Senhor vai convidando aos jovens para que eles acolham essa presença que consolida a sua vida, que é a presença dos seus pais. Pais próximos, filhos que se deixam aproximar.
pais amorosos e filhos que se deixam amar, pais atentos e filhos que se deixam conduzir. Sinto uma grande graça de salvação. Deus estabelecendo um novo governo nas famílias, nas relações, na relação entre os pais e os filhos, na relação dos filhos com seus pais. E cantemos ao Senhor acolhendo essa graça de salvação, de intervenção de Deus nas nossas vidas nesta noite. A salvação, a glória e o poder pertencem a Ti, nosso Deus. A honra, a glória e o louvor. A salvação, a glória e o poder. A salvação, a glória e o poder pertencem a Ti, nosso Deus. A honra, a glória e o louvor. Na sombra da morte me tomaste pela mão, me resgataste, me deste a salvação e me ergueste para cantar louvores. Eu te adoro, soberano Rei, te exalto, nada pode se comparar, amor igual ao teu não há. Cheios de gratidão, cantemos. Eu te adoro, soberano Rei, te exalto, nada pode se comparar, amor igual ao teu não há. E vamos, com nossas palavras, agradecer ao Senhor por esse momento. Te rendemos graças, Senhor. Na sombra da morte, Senhor, Tu nos tomaste pela mão, nos resgataste, nos deste nova vida na noite de hoje. Quantas graças, quantas curas, quantas ressurreições o Senhor operou no meio de nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor infinito e misericordioso. Somos salvos por Ti, Senhor. Que grande graça, que grande alegria. Obrigada pelos jovens alcançados, obrigada pelas famílias alcançadas. Sim, Jesus, obrigada por nos tirar da morte e por nos dar vida nova, esperança, recomeço. A nossa salvação. Obrigada, Jesus, por nos reconciliar conosco. Nos abandonamos em Ti, Senhor nosso. Muito obrigada, para Senhor. Sempre. Bendito seja o Teu nome. E nós queremos convidar você que nos acompanha nesse momento a ficar de joelhos. E vamos juntos cantar o tão sublime sacramento, nos preparando o nosso coração para recebermos a bênção do Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar.
Do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso arcebispo Gregório, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a comunidade católica Shalom, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
te adoro, soberano Rei, te exalto, nada pode se comparar, amor igual ao teu não há. Eu te adoro, soberano Rei, te exalto, nada pode se comparar, amor igual ao teu não há. Virgem Maria, nós queremos consagrar a Ti as nossas vidas, as graças derramadas nesse momento de adoração. Recebe as intenções que nós trazemos. A Senhora que acolheu no próprio corpo o Filho de Deus, que acolheu em seu corpo o Verbo eterno e colocou seu corpo a serviço, à disposição do Senhor. Ensina-nos também a nos doarmos com todo o nosso ser a missão para a qual Deus nos destinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por esse momento de graça que nós vivemos no programa de hoje. E se você tem algum testemunho, se você quer dizer como foi esse programa para você, vai lá nas nossas redes sociais, @Fazendo Barulho, manda um direct para a gente. Se foi a primeira vez que você acompanha o nosso programa, seja muito bem-vindo. Todos os sábados, a partir das 11 da noite, nós estamos aqui na Rede Vida de Televisão, no YouTube do Fazendo Barulho, na Shalom FM. Então seja muito bem-vindo a essa família. Obrigada por estar com a gente até aqui. Também agradecemos ao Padre Cledson, que esteve conosco. Agradecemos também a Luana, que foi nossa convidada. Muito obrigada, viu, Padre, pela sua presença. Inclusive, eu indico, o Padre, ele tem um canal que fala sobre a teologia do corpo, né? A galera pode se inscrever, inclusive. Justamente, o canal Teologia do Corpo, Amor e Responsabilidade, Teologia do Corpo em Foco. Padre Cledson Reis, Amor e Responsabilidade, Teologia do Corpo em Foco. Para mim foi uma grande alegria, Delny, participar desse momento tão importante com os jovens, né, com os adolescentes aqui também, trazendo para nós reflexões, nos ajudando a refletir sobre a vida deles. E você que também participou conosco, espero que tenha sido também uma experiência maravilhosa, como foi para mim, certamente para a Luana, que também estava aqui conosco. Então, que Deus nos abençoe e Deus dê a graça de a cada dia nós fazermos barulho. Amém. Não esquecer dessa orientação que o Papa Francisco nos deu. Vamos fazer barulho. Amém. Agradecemos também às Marias que estiveram com a gente. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe ainda mais a missão de vocês, essa missão de evangelizar através da música. E parabéns aos pais também, a Jaque e o Naldo, que estão aqui, né? O padre também falou muito sobre essa questão de educar os filhos para Deus. Então, muito obrigada pela presença de vocês também. Venham mais vezes aqui no nosso programa, tá certo? E a gente vai encerrar o nosso programa com elas, que cantaram pra gente, que encantaram os nossos corações. Nós vamos encerrar fazendo o barulho de hoje ao som das Marias. Sozinho, mas não na solidão, nas mãos de quem pode resolver, entregando nosso coração, rezando por mim, por você. No canto certo, hora certa, jeito certo, entregando a vida. Enquanto tá doendo essa ferida, eu não vou desistir de me entregar. 5 da manhã e eu aqui nessa vigília e sem pressa, rezando por quem presta e quem não presta. Quem sou eu pra dizer quem presta e quem não presta? 5 da manhã e eu aqui nessa vigília e sem pressa, por quem presta e quem não presta. Quem sou eu pra dizer quem presta e quem não presta? Só estou aqui
sim, mas não na solidão. Nas mãos de quem pode resolver, entregando nosso coração, rezando por mim, por você. No canto certo, hora certa, jeito certo, entregando a vida. E não importa o quanto tá doendo essa ferida, eu não vou desistir de me entregar. 5 da manhã e eu aqui nessa vigília e sem pressa, rezando por quem presta e quem não presta. Quem sou eu pra dizer quem presta e quem não presta? 5 da manhã e eu aqui nessa vigília e sem pressa, rezando por quem presta e quem não presta. Quem sou eu pra dizer quem presta e quem não presta? 5 da manhã e eu aqui nessa vigília e sem pressa, rezando por quem presta e quem não presta. Quem sou eu pra dizer quem presta e quem não presta? E eu aqui nessa vigília e sem pressa, rezando por quem presta e quem não presta. Quem sou eu pra dizer quem presta e quem não presta? Estou aqui. Pero Dio. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise.